Olá, seja bem-vindo a mais um vídeo aqui do canal. E hoje o livro é sobre o Andar do Bêbado. É um livro que ele tem esse nome figurado porque ele quer tratar sobre probabilidades, sobre estatística, né? Nós sabemos que o bêbado ele anda em zigue-zague, né? E dessa forma o autor ele deseja trazer algumas informações de como a matemática está inserida em nosso dia a dia. Ela está inserida muito mais do que a gente pensa, né? É na maneira das probabilidades, a maneira de como os padrões influenciam o nosso dia a dia, né? Ele fala do filme Quebrando a Banca. Quebrando a Banca é um filme que o aluno, um dos autores principais, ele se utiliza dos padrões, né, da probabilidade das cartas de aparecer uma carta. Então ele faz esse cálculo na mente dele e ele é baseado nas probabilidades. Então tu tem o menos possibilidade de errar, né? Caso tu veja as probabilidades, né? Se um artista na TV oferece para a pessoa 3 portas e numa ela diz que tem um elefante, e numa só tem um carro, e ela te dá a chance de escolher uma porta, e aí tu escolhe a número 1 e ele diz que na 3 tem um elefante. Então, a partir dessa escolha, tu troca e pega a porta número 2, porque a maioria das pessoas iria ficar com a porta número 1. Então, aumenta-se a chance da probabilidade de tu acertar, porque antes tu tinha 33% aproximadamente de chance de acertar. Como ele disse que, depois que tu escolheu, ele disse que tinha um elefante na outra porta que tu não escolheu, a chance de tu acertar trocando a porta é 60 e poucos % do que tu ficar com a outra. Então, tu tem mais chances de acertar, não que tu tenha sempre, tudo é determinístico, né? Porque isso era lá com Laplace. Laplace, que tudo era determinado por Laplace. Laplace tinha tudo determinado, né? Não tinha livre-arbítrio. E dentro da matemática de hoje em dia, da matemática mais moderna, então, nós temos a questão da probabilidade. Inclusive, a mecânica quântica, ela usa muita probabilidade. Por causa de um elétron, por exemplo, a nuvem de elétrons, tu não sabe exatamente onde está o elétron. Tu tem uma probabilidade de onde ele está, baseado na posição dele. Tu não pode ter velocidade e posição ao mesmo tempo. Tu não pode ter uma precisão. É o princípio da incerteza de Heisenberg, né? Baseado nessas leis probabilísticas, né? E então ele vai nos dizer que o acaso acaba determinando, né, a nossa vida em si, né? Os padrões que nós relacionamos no dia a dia, buscamos padrões, né? Nosso cérebro busca esses padrões, e a matemática ela foi criada pelo ser humano justamente por causa dessa segurança dos padrões. Nós temos mais segurança em agir de acordo com os padrões gerados a partir que a matemática dá isso muito bem, né? A matemática dá padrões de comportamento, né? Então, existe o movimento aleatório dos átomos, das moléculas, né? Esse movimento aleatório, ele vai pertencer, então, a eles têm para calcular esse movimento das moléculas, é preciso trazer uma média. Então, tudo é calculado por média dentro da probabilidade. Então, quando se dizia assim, quando elogia uma pessoa, ela no outro dia ela fracassa.
não é bom elogiar as pessoas. Mas esse conhecimento, ele vem, por exemplo, vamos usar um exemplo prático aqui, um aviador, por exemplo, piloto de avião, ele faz um voo muito fora da média, ele faz um voo sensacional, né? No outro dia ele pode fazer dificilmente ele vai repetir aquele voo sensacional. E daí por isso que a gente diz que, elogiou, ele errou depois, né? Por ter elogiado. Porque ele fez um grande voo e depois ele acaba fazendo um voo na média, porque em geral ele tem uma média dos voos que ele faz e às vezes ele faz um voo super fora da média e as pessoas dizem que ao elogiar ela volta, ela erra depois, porque a pessoa tem sempre uma média do que ela faz. Ela pode fazer excepcionalmente um melhor e excepcionalmente um pior, mas sempre existe uma média no voo, por exemplo, né? Cita essas obras do Harry Potter, dos Homens de Preto, que foram subestimadas e foram rejeitadas, né? Porque elas eram fora da média, né? Depois do autor, por exemplo, que fez essa escrita, ele sempre tem uma média de escrita, né? Um ou outro livro ele vai fazer excepcional, né? Ou pior, mas sempre vai ter uma média, como um jogo de basquete, né? Tu vai apostar num jogador, num jogo de basquete, baseado nas médias de cestas que ele faz, né? Então, baseado na média de acertos que ele faz, é uma média probabilística, é uma média de padrão. Tu vai apostar um cavalo que vence, 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 tu vai apostar na média daqueles cavalos que ganham sempre, né? Eventualmente ele vai perder, né? Mas tu vai apostar numa maneira mais segura e padronizada de acerto, aí tu tem que vai ter que apostar naquele que mais acerta, né?